Aqui no Brasil, eu só espero que o Brasil faça algum tipo de fundo de prazo mais longo quando a perspectiva do cenário econômico brasileiro modificar-se. Então a gente teria que passar a ter o quê? Primeiro, cortar gastos públicos. Segundo, nós precisaríamos sim passar por um processo de apertão do nosso cinto. Nós teríamos que política fiscal adequada, reduzir os impostos. No momento que a gente reduz os impostos, as empresas começam a melhorar seus lucros. A gente poderia trazer mais negociação para cá, melhorar a questão de legislação trabalhista. Nós continuamos sendo o país do planeta que 97% dos processos trabalhistas acontecem no Brasil, do mundo. Então tu imagina, 97% de todos os processos trabalhistas do mundo acontecem no Brasil. Cara, Mas essa questão de baixar impostos é muito complexo com o governo atual, né, Sim. Stormer? Porque a gente tá vendo o governo atual querer aumentar os impostos. Sim. Ele precisa aumentar a arrecadação, Sim. porque a conta não tá fechando, né? O governo tá gastando mais do que arrecada, não quer cortar custo para não diminuir, por exemplo, o Bolsa Família, não Sim. perder voto em 2026. sim. E aí a gente vê que as contas públicas não fecham, né, Stormer? Não, e o que chama atenção, André, é o seguinte, olha só, cara. A gente teve recorde de arrecadação de impostos no Brasil neste último ano. Recorde. Nunca na história do Brasil se arrecadou tanto dinheiro em impostos que foram colocados na população brasileira no ano que passou. E ao mesmo tempo a gente tem recorde de déficit histórico, déficit fiscal. Porque tá gastando Porque muito, tá né? gastando mais do que conseguiu arrecadar. Cara, a conta não fecha. Se tu começa a gastar mais do que arrecada, em algum momento a coisa quebra. Não foi um tiro no pé a gente ter tirado o teto de gastos? Mas total. E inventado esse arcabouço fiscal? Pra quem não entende, pessoal, o teto de gastos foi criado lá pelo Michel Temer, que, aliás, muitos especialistas que vieram aqui consideram que ele foi o melhor presidente do Brasil num curto espaço de tempo, né? Porque ele entrou ali no lugar da Dilma, ficou lá 1 ano e meio, se eu não me engano, e ele privatizou muitas empresas, criou o teto de gastos, e assim, você não podia gastar mais do que um teto estipulado, caso teria grandes punições. Entrou o novo governo, criaram um arcabouço fiscal e tiraram o teto de gastos. O arcabouço fiscal, ele diz o seguinte: você pode gastar mais desde que você arrecade mais. Conclusão, estamos aumentando imposto pra caramba, né? E o governo segue gastando mais ainda do que deveria, não é isso, Exato. Stormer? Eu acho que sim, foi um equívoco, no meu entendimento. Eu não chamo nem de arcabouço, eu chamo de calabouço. Tá? É um calabouço fiscal, em que a gente literalmente escraviza a população brasileira com a ideia de cada vez mais arrecadação. Eu concordo com a ideia de que o Michel Temer talvez tenha sido o melhor presidente que eu vi no Brasil. Tá? Concordo com essa ideia, sim, sem dúvida alguma. Eu acho que ele cometeu um grande erro com a indicação do ministro do Supremo que ele indicou. Tá? Que eu não posso mencionar o nome aqui. Sim, sim, mas todo mundo sabe quem é. Mas todo mundo sabe quem é. Eu acho que isso talvez tenha sido o grande erro dele. Tá? Mas todo o resto da composição do governo dele eu achei realmente muito boa. Mas voltando para essa questão, infelizmente, da Bolsa Brasileira, no meu entendimento, ela só vai fazer fundo quando ela começar a atrair um investidor estrangeiro. Porque o investidor estrangeiro quem tem dinheiro suficiente para empurrar a Bolsa para cima. Não é a pessoa física, não é o varejo, não é eventualmente a instituição brasileira. Então, assim, o que vai atrair um investidor estrangeiro para o Brasil nesse momento? Nada. Tem que melhorar a questão fiscal. Tem que se a melhorar a gente questão vê- fiscal, tem que melhorar a questão de segurança jurídica, Porque o risco é bem maior. o risco é maior. Então, assim, todos esses aspectos, se vocês forem investidores estrangeiros e têm os seus 100 milhões de dólares afora, vocês colocariam dinheiro no Brasil hoje? Só se for como você falou na renda fixa, Só né, se for na Stormer? renda fixa, mas não na Bolsa. Então, com isso, você não irá observar a Bolsa Brasileira fazendo um fundo de prazo muito longo. É claro que aí vem o 2026, que a gente estava comentando, a possibilidade de uma mudança de perspectiva de cenário econômico, mas ainda assim, eu não vejo grandes movimentações na sociedade para produzir uma mudança que realmente seja favorável, um ambiente favorável para o empreendedor, um ambiente favorável para a geração de uma economia mais pujante, com mais empregos, com empresas que estão dando lucro e com menos impostos e com um nível de eficiência melhor na administração dos recursos públicos. Mesmo com os possíveis, digamos assim, candidatos da oposição que poderiam se eleger. Porque, infelizmente, a forma como está construída a nossa Constituição de 88, ela dificulta muito uma mudança mais séria nos problemas principais que realmente travam o movimento do Brasil.
Isso que eu tô dizendo aqui para vocês, eu tô dizendo assim com muito pesar. Eu sempre fui conhecido por meus amigos como o cara mais otimista da mesa. Eu sentava nas mesas e, cara, eu sou Brasil, 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 porque isso aqui é Vai maravilhoso. dar certo. Mas eu tenho, gradativamente, eu tô cansando da ideia de Brasil ser o país do futuro, e um futuro que eu tô vendo que não vai chegar, infelizmente, quando a gente vê um QI do brasileiro em torno de 83, 84, falta de saneamento básico, falta de alimentação básica para as crianças no início da sua vida, produzindo um QI médio que fica próximo, infelizmente, de um babuíno. É isso que o governo prega, né? O povo continuar mais burro, porque Exato. é um povo manipulável Exato, e que vai depender sempre de um Bolsa Família. exatamente. Agora é preocupante, Stormer, quando a gente vê que 3 bilhões de reais ou mais do Bolsa Família foram parar em apostas esportivas. Ou seja, essa população não precisa do Bolsa Família. E é por isso que o governo deveria fazer um estudo para reduzir o assistencialismo. As pessoas têm que produzir. Muitas pessoas que estão recebendo Bolsa Família não precisam. E é por isso que nossos gastos continuam muito maiores que a receita. E aí a única justificativa do governo para aumentar a receita é impostos. Tivemos agora essa questão do monitoramento do Pix, que foi um tiro no pé do governo. Sim, um tiro no pé, total. Foi um tiro no pé. A desaprovação do Lula aumentou muito, a gente vê as pesquisas, porque ficou muito claro, né, A intenção é taxar. que a intenção é taxar. Sim. E aí, boa parte do público que votava no Lula, que é o cara do carrinho de pipoca, que é o cara que vende o milho na praia, o sorvete, o cara ia se fuder com esse negócio do monitoramento do Pix. Sim. Né? E aí, o Lula ficou maluco, né? Porque quando ele viu que, pô, Que vocês pegou mal. pegou mal, Teve que volta tudo voltar pra atrás. trás. E aí a desculpa foi que tinha muita fake news e tal, mas não. Sim, O sim. governo viu que foi um tiro no pé Sim. e as eleições estão chegando. Sim. Mas você não acha que as pesquisas em 2026, que devem começar já no começo do próximo ano, se colocarem a direita na frente, não pode fazer preço na bolsa? Ótima pergunta. Mas antes de respondê-lo, eu queria colocar um ponto aí, que é uma frase do Ronald Reagan, que eu considero talvez um dos melhores presidentes dos Estados Unidos na história. E é uma frase que eu acho fantástica. Ele diz o seguinte: o sucesso de um programa social deve ser medido pela quantidade de pessoas que saem deste programa. Então, o sucesso de um Bolsa Família deveria ser medido pela quantidade de pessoas que não precisam mais do Bolsa Família, que estão saindo desse projeto Exato. e começam a poder se sustentar sozinhas Claro. e não precisarem do apoio do governo. Infelizmente, a gente mede o sucesso de um projeto social aqui cada vez mais com quantidade de pessoas que estão entrando no projeto, o que é péssimo. Se a gente tem mais pessoas entrando no projeto, é sinal que tem menos pessoas conseguindo se sustentar. Exatamente. E mais, desculpe, tem mais preguiçosas também, porque tem muita gente que não quer, né, trabalhar, a verdade é isso. Infelizmente, Não sim. todas, claro, mas... Não todas, mas o que acaba acontecendo, na medida em que tu dificulta as empresas de produzirem empregos e oportunidades a de economia trabalho, vai... tu vai cair, ter não pessoas tem precisando jeito. cada vez mais do Bolsa Família. Voltando agora para tua pergunta, eu acho que sim. Eu acho que pesquisas que venham a demonstrar, eu não vou dizer candidatos de direita, porque eu acho que direita e esquerda são conceitos muito arcaicos. Eu prefiro basicamente trabalhar com candidatos que estão defendendo mais Estado contra candidatos que defendem menos Estado. Candidatos que são coletivistas e que pensam que a solução do mundo está num grupo de notório saber, de pessoas que vão conseguir coordenar a sociedade e levar a sociedade ao seu ápice, que é o pessoal que pensa de uma forma coletivista, e outros que pensam que a solução dos problemas da sociedade está na liberdade individual que deveria ser preconizada para o mundo como um todo. Então, quando a gente pensa nesse tipo de cenário, tá, se nós tivermos pesquisas eleitorais apontando pender mais para o lado da liberdade individual do que para o lado do coletivismo, sim, eu entendo que nós poderíamos fazer um preço na Bolsa. Para falar a verdade, se a gente olhar a Small 11, que é um dos índices que está relacionado às ações de porte menor da Bolsa, eu acho que já está muito próximo de um fundo bem importante. Tá? Eu acho que sim. Um fundo que poderia trazer uma movimentação de talvez 30%, 40%, 50% para cima. Eu já começaria a procurar por sinais de compra nela, sem dúvida. A Bovespa ainda não. A Bovespa geralmente aparenta esses sinais de fundo mais importantes quando ela cai em torno de 50% a 60% em relação ao seu último topo, então a gente já teria espaço para quedas maiores. Mas essa distorção entre Bovespa e Small 11 aconteceu por um ativo especificamente, Petrobras. Uhum. Sim. Porque a Petrobras continuou mantendo-se lá em cima, enquanto toda a Bolsa veio Carregando, né? caindo, e a Petrobras está carregando sozinha a Bolsa nesse momento atual.
né? Então, assim, eu concordo contigo que no momento que as eleições, as pesquisas começarem a mostrar a possibilidade de uma mudança na condução econômica do país, nós poderíamos ter um possível fundo, porque aí o investidor estrangeiro poderia pensar, opa, talvez esteja na hora de eu entrar. Assim como foi na Argentina. Uhum. Quando o Milei começou a despontar com a possibilidade de vencer, tu vai olhar o gráfico lá da Argentina, o que tu vê? A Bolsa Argentina vinha caindo. Daqui a pouco começou a vir as primeiras pesquisas, ela fez um pivô, reverteu, e agora a Bolsa da Argentina está em violenta movimentação de alta. A gente vê que a Argentina está conseguindo realmente fazer um processo de recuperação. Não é um processo rápido. Meus amigos, entendam. Quando uma coisa quebra, é fácil quebrar, é difícil construir. Então é muito rápido tu destruir, é muito difícil tu construir. Então a Argentina foi destruída por muitos e muitos anos. Tu não pode chegar para um cara e falar, cara, em 6 meses tu conserta isso daqui. Não é mágico, né? Não é pô? mágico. Então é um processo lento, é um processo demorado, é um processo doloroso, porque tu vai requerer, obviamente, apertar cinto, Vai ter que cortar mas tem que cortar na carne. medidas populistas, né? Que o pessoal reclama, mas Exato. teve que cortar, né? Então, assim, e ele tem que fazer isso, porque ele tem que cortar imposto. Vai fazer como? O que tem deve ter muito funcionário público me assistindo e vai ficar puto da vida que eu vou falar aqui. Mas o que tem de funcionário público mamando na teta do Estado, que, meu, já tá até sem função, e tem muita empresa que tem que ser privatizada no Brasil também. E o Paulo Guedes tinha esse projeto. Só que, infelizmente, não demos sequência. Você acha que o Brasil aguenta mais, digamos, 2026 pra frente, mais 4 anos de esquerda? Bom, existe um aspecto bastante importante da gente mencionar. O governo anterior, o que ele fez? Ele fez todo um processo de concessões, aeroportos. Provavelmente vocês devem ter olhado os aeroportos de Fortaleza, de Porto Alegre, de uma série de cidades do Brasil que melhoraram radicalmente quando aconteceu as concessões para a Fraport e para outras empresas do exterior. A gente também fez concessões de portos, a gente fez concessões em várias áreas de logística brasileira. As concessões feitas pelo governo anterior garantiram para o Brasil uma entrada de recursos de aproximadamente 700, em torno de 700 bilhões nos próximos 10 anos. Então, a gente tem 700 bilhões que vão entrar nos próximos 10 anos relacionadas às concessões feitas em portos, rodovias, aeroportos e assim demais. Esse dinheiro que vai entrando ano após ano, ele vai sustentar por muito tempo o Brasil. Na verdade, foi a mesma economia feita pela reforma previdenciária, o mesmo valor de economia feita pela reforma previdenciária foi conseguido com essas concessões. Então isso dá uma certa gordura para o Brasil. E esse é um dos problemas do Brasil. O Brasil é tão rico que ele aguenta muito desaforo antes de quebrar de fato. Uhum. A gente viu que o processo de 2002 começou ali a situação mais complexa e a gente veio a quebrar só em 2016, quando realmente estávamos numa crise no governo Dilma que foi um parto horrível, né? E ali realmente foi o cenário que a gente chegou muito próximo de ter um cenário péssimo. Mas foram nesse cenário aí quase 14 anos. Porque o Brasil realmente é um país muito rico e o brasileiro é um povo extremamente trabalhador. Uhum. O brasileiro é um povo que trabalha muito. E trabalha, especialmente o pessoal do Nordeste, a gente tem a impressão que o pessoal do Nordeste, os caras trabalham muito, muito. Só que realmente em condições tão difíceis e com impostos tão pesados em cima que o cara não consegue avançar na vida. Exato. Não consegue avançar na vida.